Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 798 e minguando até 492 dias, 20 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 798 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 54, e com este subtítulo Forma de Ser, parte 14, ok? Faça o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede, um blog que antecipe. Deixo a abertura desse título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também as 5 repartições acima da estrela de Deus para dar uma continuidade nesse título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo a abertura deste subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E, por fim, uma playlist da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização pela YouTube Music, ok? Faça isso com consideração, com respeito. A descrição do vídeo é uma praticidade para que vocês possam estar dando o trabalho de conscientização de uma forma muito prática, ok? Treine os seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social, certo? Quando vocês entenderem a sua necessidade de ser, né, e não de ter, vocês vão fortalecer os seus corpos expressivos, certo? E no reino de Deus, tudo serão acrescentado para você, porque tudo são coisas de Deus, são coisas divinas, certo? O que vocês vê aí são uma ideologia, né, que divide as coisas de Deus com as coisas do homem diretamente, ok? Então, o homem, quando ele é cego, ele se aplica na forma de ter de uma forma desonesta, né, fazendo referência a esse Deus do dinheiro, né, o sistema capitalista, Abaddon, né, eu acho que esse é o nome, Abaddon, ok? Entenda isso. Acompanhe o subtítulo Desigualdade da Relação, muito interessante. Ele começa no blog de 761 até o blog de 772, né, com 12 repartições, certo? Eu vou fazer também, não fiz ainda, mas eu já vou fazer uma playlist, né, O Diabo Assediou em Mim, com estes 3 últimos subtítulos deste título em específico, Desigualdade de Relação. Os 3 subtítulos que eu vou fazer uma playlist, O Diabo Assediou em Mim, eu vou fazer com o subtítulo Desigualdade da Relação, né? O Vento Sopra o Corpo, e esse título que eu estou terminando de apresentar ele, A Forma de Ser. Esses 3 títulos vai ficar muito interessante. Se de todos os blogs diários você achou muito grande, você foque nesses 3 e vocês vai ter um corpo expressivo muitíssimo forte, porque ele vai te explicar diversidade de coisas e está muito completo esses 3 subtítulos em específico, certo? Vou fazer a playlist. Na hora que eu tiver feito, eu vou começar a anunciar eles nos meus blogs diários para que vocês façam o trabalho de conscientização e fortaleçam os seus corpos expressivos nas vossas formas de ser, certo? O diabo assediou em mim. Eu, que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira,
promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida? Comente no comentário aí. Achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com pessoas de sua confiança. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa que você confia. Faça isso, faça por você mesmo. Faça essa interação daquilo que você, né, está entendendo deste blog diário. Primeiro começa com você mesmo, fazendo uma percepção daquilo que é a sua consciência, para que você, depois que você tiver certeza, aí sim você relaciona a outras pessoas e faz questiona a outra pessoa dizendo: achou que fosse assim? Pergunta a ele: achou que fosse assim? Por exemplo, e entenda daquela resposta que ele tem, e vocês vai se conectando pelo reino de Deus, por um estado de consciência de vossos corpos emocionais, então tudo vai ficar relativo. A partir do momento que vocês vai tendo conhecimento, vocês também vai ganhando liberdade, ok? Se não tiver conhecimento, jamais poderá ser livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertarem, verdadeiramente sereis livres. Vamos então fazer a expressão livre, né? Fazer a mediação, né? Sobre aquilo que é Bíblia significativa, né? E fazer uma mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, da formação de Deus em Cristo, explicando essa nossa Bíblia significativa. E os 8 elementos vai ser astronomia, astrologia com os movimentos dos astros. Ele começa por um estado de consciência dos astros, ok? Antes de João Batista, nós temos Elias, temos Moisés e temos Elias. Esse Moisés e Elias representam a nossa palavra da vida. Então, os atos missionários, ele vem por um estado de consciência, ok? Então, os astros de Deus, ele vem por um estado de consciência, representando antes de João Batista, certo? Vem antes de João Batista. Elias vem antes de João Batista e, e, e Moisés, Elias vem antes de João Batista e Moisés vem antes de Elias, certo? Representando aí no nosso interior a palavra da vida, o estado de consciência, ok? Então, entenda, os 8 elementos da espiritualidade de Deus explicando aí, né? Astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Então, esses são os 8 elementos dessa nossa Bíblia significativa, a formação de Deus em Cristo, fazendo uma mediação junto com essa sociedade. Vamos fazer a leitura e vamos fazer a expressão livre. Vamos lá. O reino dos céus eram os únicos mediadores entre Deus e os corpos. E isto sim, explicando os judeus diretamente. Os judeus vêm de Adão, vêm de Judá e vêm de Davi, e vêm de Emanuel do Adão. Se quiser, pode conhecer a vida do Adão. Este Adão é a verdade e a mãe de todas as nações. E isto sem explicar o fruto destas nações, pois o fruto destas nações pode ser ruim, explicando assim a falsa mãe das nações. Esta ideia vai explicar o fruto independente de cada corpo em específico. O fruto forma uma esquerda da vossa forma de ter, explicando uma traição do nosso ser. Esta traição pede o sacrifício na sua forma de ter, ou seja, o sacrifício de Emanuel do Adão e que está habitado no Adão. Esta é a forma de ser de Deus. Este ser foi negado na sua forma de ter dos corpos, na forma de ter dos corpos, e formando assim o reino dos céus. Esta ideia criou uma traição sobre o sexo e o dinheiro nas vossas formas de ter, formando assim o mundo capitalista na forma de ter coisa a qualquer custo, sendo Adão à direita de Judas e Judas à esquerda de Adão, e Emanuel à direita de Deus, representando a vida e a nossa forma de ser
e, consequentemente, representando a vida de Adão, sendo este o motivo de Adão ser a mãe das nações. Pois Judas ou Jesus é o traidor da nossa forma de ser, para se ter coisa a qualquer custo. Este é o que fica na esquerda do Adão, o fruto e a traição do nosso ser, para não ficarmos no vazio sobre esta ideologia. Vamos conhecer que vamos conhecer o que realmente se trai e o que deixa o nosso corpo livre da impunidade do fruto indigno, aonde este ser sente necessidade de negar a si mesmo para ser alguém e para se ter coisa a qualquer custo, ou seja, o que se trai é a forma de ser e o que e não de ter. Esta forma de ser não se atrai para outros corpos dos exteriores sem o conceito de outro ser, sem o conceito de outro ser. E cada um destes ser tem por obrigação entender de si mesmo e se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual é o meu plano? O que eu estou relacionando para outro corpo? Eu estou amando? Eu estou desejando? Quem sou eu? Eu sou uma consciência vivificada por Deus ou sou um corpo? Estou no plano objetivo de outro corpo? Estou sendo usado por alguém? Quem sou eu? Que tipo de relacionamento eu quero ter? Muitíssimo interessante, esse texto é muito completo. Então aqui você vai entender de onde viera a traição. A traição, ela viera dos judeus. Até então, antes do sacrifício de Emanuel, os judeus era a única religião aceita por Deus. Aí você vai olhar lá que eles se sacrificavam e tal, fazia expiação pelos pecados das pessoas com sacrifício de animal e tal, aquela coisa tudo, fazendo aquela ideia. E depois chega até no fim, ele vem e sacrifica o próprio Deus. Vamos entender isso. Então, sacrificando o próprio Deus, certo? E aquela consciência fica oculta, né? E Deus não morre, mas fica oculta. Ah, tá, Deus está dormindo, né? Tá, entendi. Deus está dormindo. Bom, mas isso representa uma ideologia, as nossas liberdades de expressão pode ser uma coisa boa, Deus, que nós temos uma compreensão. Para os astros isso é uma coisa boa, é uma justiça divina, mas para os atos inconscientes, os diabos, né, que andam pelos seus atos emocionais, não vai ser uma coisa boa, eles vão começar a pregar isso de uma forma muito, muito ruim, ok? Vamos lá, então, fazer a expressão livre deste contexto, que está muitíssimo interessante, não está? Vamos lá. Os reinos dos céus eram os únicos mediadores entre Deus e os corpos. Os reinos de céus eram únicos e mediadores entre Deus e os corpos. Então, aqui você está entendendo os reinos do céu. Isto sim, explicando os judeus diretamente. Eu falei que, né, essa mediação, né, já vem por uma corrupção de um sistema capitalista e já vem mediando Deus, certo? Para que Deus entre no reino dos homens, era necessário fazer uma expiação pelo pecado das pessoas, isso é uma lógica. Então, é aí que os judeus entram, e aí, eles entrando ali, fazendo a expiação pelo pecado, eles faziam uma mediação sobre Deus e o homem, mediação sobre Deus e o homem, certo? Certo? Para que os homens também não se desagarrassem do plano da evolução de Deus, porque Deus estava trabalhando, a sua sociedade, e de certa forma ele tinha que se infiltrar no meio deles para fazer uma mediação sobre aquilo que estava certo e aquilo que estava errado, até chegar ao fim e falar assim, não, isso aqui é meu, isso aqui não é parte do meu reino, não é parte da minha criação. Ah, beleza. Tum, a mente explodiu. O que que é verdade? O que que é o reino de Deus? A verdade na presença do corpo. Eu confesso a verdade, eu manifesto isso às pessoas. Então esse é o fruto bom, da onde que nós fazemos uma conectividade na nossa forma de ser e manifestamos o reino de Deus para o exterior de corpo de uma forma boa. Entenda isso.
Então, o reino dos céus era os únicos mediador entre Deus e os corpos. E isto sim, explicando os judeus diretamente. O judeu vem de Adão, né? Se você quer saber a linhagem dos judeus, então, judeus vêm de Adão, vêm de Judá, né? A tribo que as pessoas falam mais forte. Eu nunca li, né, a Bíblia significativa, né? E vocês devem saber isso. Vem de Davi, né? Aí depois você vai ver que na era de Davi, você vai ver que Davi lutando com o gigante, né? Essa luta aí, né, era o sistema capitalista. Esse gigante representava um sistema capitalista. Ele já tinha se multiplicado a iniquidade das pessoas e tal, tal, tal. Aí no tempo real da profecia, de novo ele aparece juntamente com Deus Emanuel, né? Que é a palavra da vida. Então, judeus, então a expressão judeus vem diretamente os judeus vêm diretamente de Adão, vem de Judá, vem de Davi e vem de Emanuel de Adão. Esse Emanuel, quando eu falo de Emanuel de Adão, eu estou falando do estado de consciência do interior do Adão, porque o corpo sacrificado diretamente é o Adão. Às vezes eu tenho uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu tenho que expressar isso. Às vezes eu vejo Deus arrastando Adão pela cabeça, assim, pelo cabelo, assim, sabe? E arrastando ele, colocando ele no centro da terra. Fala, Adão, aqui é o seu lugar. E coloca ele aqui no centro da terra e as pessoas e começam a propagar aquela morte, aquele sacrifício. Então Deus ficou muito furioso. Então eu vou destruir tudo. E como é que Deus destrói? Ele coloca o Adão no centro da terra e fala: esse é o seu Deus, e fala isso para as pessoas. Não, esse é os Deus, o sistema capitalista. Então ele sela aquele trabalho que vem pela cabeça, depois de João Batista, sela aquele trabalho e sela então, em todo começa a fazer liberdade de expressão para a sua forma de ser. Então Deus coloca ele lá pelo cabelo, pendura ele lá e fala assim: aqui é seu lugar, né? E mostrando a indignação, a fúria dele, a revolta com a sociedade, com o sistema capitalista, manifestando. Eu gosto muito dessa manifestação de Deus, eu amo muito. Se Deus não fizesse nada, aí que eu achasse que ele é ruim. Falasse, assim, não, você é ruim, você tem poder, você tem tudo na sua mão e não faz nada, você é covarde, você não faz nada. Mas não, agora aqui, com esse entendimento, a gente pode entender ao contrário disso. Não, você tem que fazer. Esse reino é seu, esse poder é seu, a responsabilidade é seu, o compromisso é seu, certo? Então você tem que consertar as coisas que a sua criação fez. Então é assim que ele se manifesta. Então, indignado com a sociedade, ele coloca o Adão e pendura o Adão lá. Mas essa consciência do interior de Adão é o próprio Deus, o estado de consciência daquele corpo emocional é o próprio Deus, né, manifestando ali, né, e dividindo de novo, confirmando aquilo que João Batista veio fazendo no interior, né, no interior ele tem a palavra da vida, e no exterior ele já representa uma coisa errada, então ele vai e sela ali aquele trabalho de João Batista, o sistema capitalista, liberdade, eu quero todo mundo junto, e fica todo mundo junto aí que eu vou trazer o reino de Deus. Então, eu vejo Deus arrastando o Adão pela cabeça e colocando ele no centro da terra e pendurando ele lá. Eu vejo Deus faz dessa forma, certo? Então, entenda disso. Então, entenda isso. Muito perfeita essa explicação. Se vocês têm que fazer essa interpretação da mesma forma, certo? Entenda isso. Vamos lá. Então, e se quiser, pode conhecer a vida de Adão, né? Vamos lá. Os judeus vêm de Adão, vêm de Judá, vêm de Davi e vêm de Emanuel de Adão. E se quiser, pode conhecer a vida de Adão. A vida de Adão, o estado de consciência daquele corpo emocional em específico, né? Deus dizendo: eu não sou corpo emocional, eu sou espírito, importa que vocês adorem a Deus em espírito e verdade, porque eu sou espírito, vocês também são espírito, eu fiz de vocês uma consciência vivificada. No tempo que eu vier, vocês confessam a verdade, tá? Na presença do corpo e confessa, manifeste isso e tudo vai ficar bem para vocês e eu não vou vir, né, dessa forma que eu vim, nunca mais eu vou destruir essa terra sua se vocês obedecer, né, a relatividade, nem é um juízo, a relatividade da palavra, da vida, fazendo uma relatividade do tempo, é você saber que tudo é relativo, relativo
deixa várias possibilidades, em segundo ela vai mudando de comportamento, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e isso fica muito agradável. Então, todos os seus relacionamentos ficam saudáveis, por onde você passar, por onde seu caminho estiver, tudo vai ser uma coisa honesta, vai ser uma coisa digna de adorar a Deus verdadeiramente, de considerar o seu irmão e ficar feliz por tudo que você estiver relacionando. Então, se quiser, pode conhecer a vida de Adão. Este Adão é a verdade, é a verdadeira, é a verdade, é a verdadeira, ver, verdadeira mãe. Por quê? Depois de Emanuel, por exemplo, nós temos um corpo emocional. Então, aqui está o Adão. Ela é a verdadeira mãe, né? Claro que depois ele se tornou uma imagem, né? Esses corpos emocionais, religiosos, ele foi expulsando tudo para fora, essa imagem nos corpos expressivos, mas alguns ficaram aqui na imagem do homem, falando, esse é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, aí tratando o corpo emocional como Deus. Nunca vai ser, nunca vai ser, tira isso da cabeça. Se você quiser entender o reino de Deus, neutraliza o seu corpo emocional, entende que ele é neutro, ele pode representar a sua forma de ser no interior e pode representar a sua forma de ter, e que essa seja uma coisa honesta e que seja uma coisa digna, sem você comercializar o seu corpo emocional, comercializar o seu sexo, qualquer coisa que você queira, entendeu? Então, esta é a verdadeira mãe, o corpo emocional. Qual que é a verdadeira mãe? O Adão. O Adão de Deus é a verdadeira mãe. Por quê? Porque ele representa o estado de consciência de Deus. Ele representa o estado de consciência de Deus. Perfeito, maravilha. Então, Adão, ela é mãe porque ele representa o estado de consciência de Deus. E é por isso que é mãe. Depois que vai para fora, vem os frutos dos corpos, a liberdade e a expressão de cada corpo. Cadê Adão? Cadê Emmanuel, por exemplo, né? Emmanuel só se tornou uma espiritualidade no interior de cada um, uma consciência vivificada por Deus, o estado de consciência de cada corpo. Então você manifesta aí, cadê o Jesus? Eu não estou vendo mais Jesus, você está vendo? Se não, o meu comportamento ruim, o seu comportamento ruim, os frutos ruins, né? Aquilo que foi sacrificado, sacrificou o Manuel, então ele sumiu, porque ele já disse que ele não ia voltar mais em corpo emocional, certo? Que o reino dele, o reino de Deus é um estado de consciência, é um espírito representando o interior e o exterior, então cadê o Jesus? Não estou vendo. Aí você fala, beleza, Jesus é o Cristo. Não, Deus, né, o Cristo é uma formação. E Deus, ele sempre foi poder. Deus sempre foi poder. Então, se o Cristo é uma formação, ele representa apenas uma unificação do nosso estado consciente e inconsciente. Ele representa apenas isso, certo? Deus, ele deixa esse sinal no tempo do fim, por exemplo, ele vem agindo como o próprio poder de Deus, gerando muita complexidade, mas aí você entende que a partir de Adão vêm os frutos dos corpos. Então vamos entender mais. Então, este Adão é a verdadeira mãe de todas as nações, isto sem explicar, isto sem explicar o fruto desta, isto sim, eu coloquei sem, né? Vamos consertar aqui, isto sim. Isto sim, isto sim, explicando o fruto destas nações. Peraí, me perdi aqui. Assim, sem, vou colocar sem mesmo, porque aqui o fruto ele já vai ser independente. Depois que Emmanuel morra, o corpo desaparece, cada um vai ter a sua liberdade de expressão, que hoje as pessoas chamam Jesus. Jesus, hoje, é o entendimento de cada pessoa, né? Então, entenda isso. Então, é como se Deus tivesse até chegado o corpo emocional apenas, que aqui para cá ele neutraliza tudo, aí o fruto vai ser a responsabilidade, divisão de bem, né? Da forma das pessoas entender. Se ele transformar essa divisão em bem, em planos objetivos, seu corpo emocional em planos objetivos na sua forma de ter, ele nega tudo que ele é no interior para se ter coisa a qualquer custo. Então, a divisão de bem ela pode vir por um ato objetivo dos corpos emocionais, pela forma de ter sexo e dinheiro. Então, este Adão é a verdadeira mãe de todas as nações. Isto sem explicar os frutos dessas nações, certo? Sem explicar os frutos dessas nações. Isto sem explicar os frutos dessas nações. Porque o fruto, vamos colocar o fruto sumiu, né? Pois o fruto dessas nações pode ser ruim, né? Pode ou não pode? Representando cada um em específico.
explicando assim a falsa mãe das nações. Então, a falsa mãe das nações vai vir representando o entendimento de cada corpo em específico e confessando um corpo emocional como Deus e que não vai ser, certo? Você pode olhar aí, tudo bem dividido. Este ideal vai explicar o fruto independente de cada corpo em específico. O fruto forma uma esquerda de vossas formas de ter, né? Então, o fruto, ele forma uma esquerda das vossas formas de ter. Se o fruto estiver representando o corpo emocional, da sua forma de ter, ele vai ser um fruto ruim. Mas se o fruto estiver sendo bem independente, representando apenas os planos objetivos, vai ser uma coisa boa, certo? E isso, trabalhando dentro da sociedade, conquistando coisas, certo? De determinada situação, esse fruto pode ser uma coisa objetiva, explicando dinheiro diretamente. Aí tem o outro lado do sexo, por exemplo. O sexo, quando o fruto bom, por exemplo, ele vai representar o marido na forma de ser do marido. Quando explicando a forma de ser do marido, você vai ver que esse fruto é uma semente de Deus, porque o marido ele vai fertilizar a sua esposa. Então aí nós já está falando de um relacionamento corpo a corpo, certo? E é por isso que vem as duas ideologias junto, a forma de ter, usando os corpos emocionais, e vem o sexo, e vem o dinheiro. Por exemplo, ambos são uma coisa só. Por exemplo, o relacionamento corpo a corpo e o plano objetivos. Por exemplo, o plano objetivo representa o sistema capitalista na forma de ter, usando seus corpos emocionais, e quando você estiver no reino de Deus, então essa forma de ser, ela vai representar o fruto. Esses são os filhos de Deus, aquelas pessoas que têm o sentimento de Deus, que está conectado com Deus, que são justos, esses mesmos são a própria semente de Deus. Então ele fertiliza uma esposa, ele escolhe uma esposa e fertiliza uma esposa. Então, ele vai gerando fetos emocionais. Esses são os frutos dos relacionamentos emocionais, né? E tem os frutos objetivos e os frutos dos relacionamentos emocionais, certo? E hoje, todos dois ganham uma complexidade da ideologia, fazendo ideologia para o sexo e ideologia para o dinheiro, né? O sistema capitalista, ele vai se aplicando, né, esses dois elementos aqui no corpo emocional e nos planos objetivos. Eles fazem uma confusão e vendem os seus atos emocionais, negocia isso e tudo, fica muito complicado, ok? Mas existem essas duas formas de ser, e entendendo que os frutos do relacionamento corpo a corpo, ele é um fruto de uma semente de Deus, e o fruto dos planos objetivos, ele tem essa ideia do sistema capitalista hoje, que ele também pode representar uma coisa boa, o plano objetivo, sendo ele independente. Então, esses dois, ele fica na postura do marido, todos os dois ficam na postura do marido. Se você relacionar o seu corpo emocional para os planos objetivos, fica negado, certo? Ambos são várias complexidades, faça essa relatividade, certo? Se vocês tiver fazendo a visualização desse vídeo, vocês vão entender para onde é que eu estou apontando e vocês vão entender disso. É interessante que vocês façam a visualização, né? É muito interessante para que vocês possam entender mais, ok? Então, o fruto forma uma esquerda, né, na vossa forma de ter e explicando uma traição, né, da vossa forma de ser. Então, aqui já vai começar, da partir que você traia a sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo, então já vai começar o sistema capitalista, ok? Entenda isso. Então, esta traição, né, vamos lá. O fruto forma uma esquerda da vossa forma de ter, explicando uma traição do nosso ser. Esta traição pode esta traição pede o sacrifício na sua forma de ter, né? Ele pede o sacrifício para se ter coisa, ou seja, o sacrifício do Emanuel, do Adão, e que está habitado no Adão, certo? Esta é a forma de ser de Deus, né? Este ser foi negado na forma de ter dos corpos, né? E formando assim o reino do céu. E formando assim o reino dos céus, perfeito. Muito bonito esses contextos, amo muito. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar Deus lá de cima e vamos chegar até aqui de novo. Vamos lá. O fruto forma uma esquerda da vossa forma de ter, né? Ele pode ficar tanto do lado do corpo emocional, né, bem fora do corpo, ou pode ficar diretamente nos seus corpos emocionais. Quando fica diretamente no corpo emocional, ele vai representar uma crise, ok? Apenas uma crise, porque o fruto ele é um estado espiritual daquilo que nós manifestamos, coisa boa e coisa ruim, ok? Entenda isso. Vamos lá.
O fruto forma uma esquerda da vossa forma de ter, explicando uma traição do nosso ser. Nós traímos quem somos. Esta traição pede o sacrifício na forma de ter, né? Para se ter coisa, ou seja, para se ter coisa, ou seja, o sacrifício, o sacrifício do Emanuel, do Adão, e que está habitado no Adão, né? Esta é a forma de ser de Deus, né? Representando o estado consciente do Adão. Este ser foi negado na forma de ter dos corpos. Os corpos falaram assim: não, dinheiro é importante, palavra não enche barriga, como pode as pessoas pregar tanta heresia, achar que isso vai matar a fome das pessoas? Então, aí os comunistas já começaram a manifestar as suas necessidades, porque tudo aquilo que é comum sobre os nossos corpos emocionais, ele manifesta uma necessidade. Manifestando a necessidade, então eles vão fazer uma ideologia para o socialista. O comunismo, ele faz uma ideologia para o socialismo, certo? Entenda isso. Então, este foi a forma negada, né? A forma negada de ter dos corpos e formando assim o reino dos céus. Formou o reino dos céus, nós entendemos que tudo é fruto, os atos conscientes vai entender que é frutificação, mas os próprios comunistas, é aquele que entenda que é tudo comum, né? Eu senti necessidade, ele vai relacionar essa necessidade a outras pessoas corruptas e vai se misturar com essas pessoas, certo? E vai fazer um monte de ideologia para essa necessidade. Entenda isso, certo? E esta ideia cria uma atração sobre o sexo e o dinheiro, né? Uma atração. Então, eles vão dizer que o sexo é atrativo, o dinheiro é atrativo e tal, blá, blá, blá. E vai fazer uma coisa comum entre o sexo e o dinheiro e para propagar o socialismo, que é aquilo que poderia ser um fruto bom, mas não é. Mas é o sistema capitalista se manifestando, né, no fruto das pessoas. Entenda isso. Então, esta ideia criou uma atração sobre o sexo e o dinheiro nas vossas formas de ter, e formando assim o mundo capitalista na sua forma de ter coisa a qualquer custo, sendo o Adão à direita de Judas, né? O Adão à direita de Judas, Judas vai representar o fruto ruim, né, do corpo Adão, e o Judas na esquerda do Adão, né? Então, vamos lá, sendo Adão à direita de Judas, né? Aqui está o Adão, o corpo emocional, ele está na direita de Judas. Judas é a esquerda, representando os frutos ruins, e Adão é o fruto que ele fica mediano sobre um estado de consciência de Deus e sobre o fruto bom e ruim das pessoas, da mesma forma. Então, Judas à esquerda do corpo Adão, Judas à esquerda do corpo Adão, e o Adão à direita do fruto ruim de Judas. Vamos entender isso. Então isso fica mediano. Então, se você colocar uma ponta aqui, você vai ver que do lado de lá é a esquerda, do lado de cá é a direita. Do lado de lá é o Judas, o esquerdo de Judas, e do lado de cá a direita. Todos eles têm essa divisão, explicando o que é a direita e o que é a esquerda, explicando o que é a direita e o que é a esquerda, porque tudo isso representa um estado de consciência, e esse estado de consciência vai representar os nossos movimentos, sendo correto ou errado, da mesma forma, explicando a ideologia de João Batista sobre o que é certo e o que é errado, certo? Antes de João Batista, nós temos Moisés e Elias, que é representando a nosso estado de consciência interior, né? E depois de João Batista, nós temos as coisas, os frutos ruins. E depois que Emanuel morre, tudo vem ser selado pela morte de Emanuel, e o selo vem e todo fica fazendo liberdade de expressão sobre o sexo e dinheiro, sustentando o mundo capitalista nas vossas formas de ter. Entenda isso. Então, sendo Adão à direita de Judas e Judas à esquerda de Adão, ok? Entende isso? E Emanuel à direita de Deus. Então, aqui você vai ver que Emanuel está à direita de Deus. Quando você entende que você é igual a Deus, que tem uma consciência, tem um espírito, e esse espírito é uma consciência vivificada por Deus, você vai entender que a direita é Deus. E a esquerda é o estado de consciência desta vida, certo? Então, se você colocar dividindo aqui entre o espírito, a palavra e a vida, você colocar uma linha aqui, você vai entender que a vida vai ficar à esquerda e vai entender que à direita vai estar Deus. Então, Emmanuel, ele representa o estado de consciência de Deus, então ele está
ele está ele está, ele vai estar à direita do corpo, né. Existe essa ideologia para entender. Deixa eu ver o que o contexto está dizendo, ok? À direita de Judas, né, e Judas à esquerda de Adão. Emanuel à direita de Deus, né, Emanuel à direita de Deus, Emanuel à direita de Deus, né, que ele voltou para Deus no estado de consciência, né, vamos supor aqui, né, se tratando de um corpo simples, né, certo? Porque se tratando de um corpo simples, Emanuel fica à direita de Deus, representando a consciência vivificada do corpo, é isso, a consciência vivificada do corpo. Então, Emanuel à direita de Deus, representando a vida e a nossa forma de ser, e consequentemente, representando a vida de Adão, né, o estado de consciência de Adão, ok? Entenda isso. Você entende que o estado de consciência ele não vai explicar Deus diretamente? Porque Deus não tem estado de consciência, ele é consciente, pronto. Isso explica os corpos emocionais diretamente, as possibilidades que eles têm de ser consciente ou não consciente. Então, isto explica a ideia do estado de consciente, ele vem pela ideia do corpo emocional e não de Deus diretamente. Então essa direita que Emmanuel fora lá, ela vai ganhar uma consciência espiritual igual a Deus, uma consciência vivificada. Então, Emmanuel, ele vai ficar à direita de Deus, né, de uma certa forma, né, representando várias coisas, certo? Vai depender, igual eu estou falando, vai depender de quem é que está na direita e quem é à esquerda, se é o espírito, se é a vida e o corpo, ou se é o corpo e os frutos desse corpo. Tudo são uma coisa só. Mas quando se trata de ideologia, ela vai se movimentando, ela não fique parada. O interessante é que, como o tempo é relativo, é interessante que vocês também deixem a sua consciência relativa para este tempo, para que vocês possam entender diversidade de coisas. Não deixa a porta fechada, deixa a sua consciência livre, aberta, para que você possa fazer experiência e entender diversidade de coisa desse blog diário. Sendo este o motivo de Adão ser a mãe de todas as nações, pois Judas ou Jesus é o traidor da vossa forma de ser, certo? Para se ter coisa a qualquer custo. Este este é o que fica na esquerda do Adão, né? O traidor é o fruto ruim que fica na esquerda do Adão, né? O fruto é a traição do nosso ser. O fruto é a traição do nosso ser, né? Aí, se você quer entender isso de novo, vamos ler tudo completo. Vamos lá. Sendo Adão à direita de Judas e Judas à esquerda de Adão. Emanuel à direita de Deus, representando a vida, né? Em nossa forma de ser e, consequentemente, representando a vida de Adão, sendo este o motivo de Adão, né, ser a mãe das nações. Por quê? Porque ele representa o estado de consciência no interior. Pois Judas ou Jesus é o traidor da vossa forma de ser, né? E para se ter coisa a qualquer custo. Este, este é que fica na esquerda do Adão, né? O fruto ruim, o fruto da traição, o fruto e a traição do nosso ser, né? Então aqui está o Judas, vem da esquerda, né? Traindo o Adão, por exemplo, né? E quando ele mata Adão, né? Judas ou Jesus mata Adão, o fruto ruim mata, e ele vai some com esse corpo emocional, então fica só a nossa forma de ser. E Emmanuel volta para Deus pode representar o próprio Deus, um espírito, e pode representar um estado de consciência do corpo, e ele pode também representar os frutos dos corpos, né? No tempo do fim, esses frutos vêm de uma forma ideológica, representando o ato consciente e o ato inconsciente, tudo numa forma de ter ou numa forma de ser dos astros, ok? Que os astros, ele ganha uma consciência espiritual sobre os nossos corpos expressivos para trazer, continuar a mediação, certo? Não é para dar vida para as pessoas, consciência, é para fazer uma mediação. Esse é o trabalho simples dos astros, ok? Fazer apenas uma mediação. Para não ficarmos no vazio sobre esta ideologia, vamos conhecer o que realmente se atrai. O que se atrai? E o que deixa o nosso corpo livre da impunidade do fruto indigno, né? O que deixe, e o que deixe, né? Vamos lá fazer a entonação boa para a gente compreender bem, né? Vamos lá. Para não ficarmos no vazio sobre esta ideologia, o que vamos conhecer o que realmente se atrai,
né? Vamos fazer uma pergunta, né? E o que deixa e, e o que deixe o nosso corpo livre da impunidade. O que se atrai e o que deixe os nossos corpo livre da impunidade. Duas perguntas. O que se atrai e o que deixa os nossos corpos livres da impunidade? Aonde este ser sente necessidade de negar a si mesmo para se ter alguém. Então, o que se atrai é uma necessidade de negar a si mesmo para se ter coisa a qualquer custo. Então, é isso que o contexto diz. Ó, onde este ser sente necessidade de negar, esse é o comunismo. Se você tem uma necessidade de negar para se ter coisa, esse explica o comunismo. Ó, aonde o ser sente a necessidade de negar a si mesmo para ser alguém, né? E para se ter coisa a qualquer custo. Esses são o comunismo. Ele vem de um corpo emocional na ideia de ser comum. Ah, eu sinto necessidade de comer, né? E o que se atrai? Agora a pergunta. O que se atrai é a forma, respondendo à segunda pergunta, né? A primeira pergunta. O que se atrai é a forma de ser e não de ter. O que se atrai? Vamos para o quadro para a gente entender. Então, aqui nós temos a forma de ser, né? Dando ideia para a palavra e para a vida, e a forma de ter, dando ideia para o corpo e o fruto desse corpo. Então, a forma de ter representa o corpo e o fruto desse corpo. Então, nós temos essa divisão, né? Um para a esquerda, representando a forma de ter, e outra para a direita, representando a forma de ser, né? Então, o contexto perguntou, o que é que se atrai? É uma forma de ser. Quando você tem uma consciência divina na forma de ser, sexo e dinheiro, ele deve ser acrescentado, né? Ele não deve ser uma atração. Se ele for uma atração, ele se torna um comunista. Ele se torna um comunista. Ele sente necessidade e com essa mesma necessidade, ele se trai a si mesmo para se ter coisa a qualquer custo. Então, isso fica bem claro em nossas consciências. Então, o que se atrai é a nossa forma de ser. Ah, eu estou namorando uma pessoa, tá? E eu vi que ela é educada, ela me respeita, eu respeito ela. É isso que me atraiu nela. É o sexo dela? Não, não é o sexo. É o dinheiro dela? Não, não é o dinheiro. Porque é isso que eu vou relacionar ela, não é isso. Agora, quando se torna o comunismo, aí sim as pessoas vão usar o sexo e dinheiro e vai sustentar este sistema capitalista. Então, o que se atrai? É o sexo da pessoa diretamente? Não. É o dinheiro diretamente? Não. É a nossa forma de ser. Então, o que se atrai é a sua forma de ser e não de ter. Perfeito, maravilha. Esta forma de ser não se atrai para outros corpos dos exteriores de corpos sem o conceito de outro ser, sem o conceito de outro ser. Então, eu tenho uma consciência vivificada por Deus e eu relaciono a minha consciência vivificada para outra pessoa, outra consciência vivificada, e isso é atrativo, e não o sexo e o dinheiro, certo? Isto pode ser que no futuro as pessoas entendam essas particularidades. Hoje a gente entende claramente que o sexo e o dinheiro não faz parte do reino de Deus, certo? Pode acrescentar, certo? No futuro, Deus vai acrescentar para as pessoas que têm as suas formas de ser, que amam e que são verdadeiros, e que têm os verdadeiros sentimentos de Deus, certo? E que aceite, né, essa ideia do sentimento de Deus. O sentimento de Deus, ele vem pelo um corpo emocional mesmo, a partir do sacrifício de Adão, demonstrando esse amor pela humanidade que Deus, né, manifestou o seu amor, né, pela humanidade. Então, nós chamamos isso de sentimento de Deus. A pessoa, o homem, o fruto justo, né, o marido justo para sua esposa, o marido relativo para outros relacionamentos e que não busca o dinheiro a qualquer custo, que não busca o sexo a qualquer custo. Então, esses são os sentimentos de Deus. Ele passa a nascer, ele nasce a partir do momento que que Emanuel morra e vem uma ideia do sentimento humano, né, sobre o caráter de Deus, sobre aquilo que Deus é. Então, esse sentimento de Deus, ele vai representar o marido diretamente, e o marido vai representar né, a sua casa, a semente, a fertilização, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender, certo? E cada um destes
E cada um destes ser tem por obrigação entender de si mesmo e se perguntar: "Quem sou eu?", né, perfeito. Eu amei muito essa expressão. Vamos lá, do início aqui, vamos lá, Deus lá de cima. Para não ficarmos no vazio sobre esta ideologia, vamos conhecer o que realmente se atrai e o que deixe o nosso corpo livre da impunidade do fruto indigno, o que deixa o nosso o fruto livre da impunidade indigna, aonde este ser sente necessidade de negar a si mesmo para se ter para ser alguém e para se ter coisa a qualquer custo, ou seja, o que se atrai é a sua forma de ser e não de ter. Esta forma de ser não se atrai para outros corpos ou para outro sexo do exterior de corpos, nem por dinheiro. Ele não se atrai para outros corpos dos exteriores sem o conceito de ser, sem o conceito de ser, né? Sem o conceito de ser. E cada um deste ser tem por obrigação entender de si mesmo e se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual é o meu plano? O que eu estou relacionando para outro corpo? Eu estou amando? Eu estou desejando? Quem sou eu? Eu sou uma consciência vivificada por Deus? Eu sou corpo? Estou no plano objetivo de outro corpo? Estou sendo usado por alguém? Quem sou eu? Que tipo de relacionamento eu quero ter? Ok? Então, este é o blog diário deste dia, né? Relaciona ele na sua consciência, perfeito, muito explicativo. Eu amo muito apresentar esses blogs diários. Eu vejo o quanto Deus é grandioso, né? Cada dia que passa eu estou me realizando mais com Deus, certo? Entenda isso muito claro, muito perfeito, muito explicativo. Relaciona isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação. Se inscrevam neste canal, sinalize o vídeo se você estiver entendendo, se for do seu interesse, se isso for uma coisa produtiva a vocês, então faça isso por vocês mesmos. Então, entenderá o seu próprio bem, a sua forma de ser, fortalecendo aí os seus corpos expressivos, ok? Faça aí os seus trabalhos de conscientização, né, com esses blogs diários, treinando seus corpos expressivos a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faz a vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social. Relaciona tudo isso em vossas consciências com respeito, com carinho e com dedicação e só se inscreva neste canal se você entendeu. Se você não entendeu, não faça nada, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.